Você já percebeu que seu cérebro está te sabotando todos os dias? Não importa quantas técnicas você tente, quantos vídeos assista ou quantas afirmações repita, você continua sendo a mesma pessoa, vivendo a mesma realidade. E sabe por quê? Porque você está tentando mudar do lugar errado. Nos próximos minutos, vou te mostrar exatamente o que Neville Goddard descobriu sobre mudança de identidade e como aplicar isso de forma que sua vida mude de verdade nos próximos 30 dias. Isso não é mais um vídeo motivacional. É um mapa completo para você ocupar um novo estado de consciência e se tornar quem você sempre quis ser. Se isso faz sentido para você, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Vamos começar. Por que você continua sendo a mesma pessoa? E como isso vai mudar hoje? Você já percebeu que não importa quantas técnicas você tente, quantos vídeos você assista ou quantos rituais você faça, você sempre volta para o mesmo lugar. É como se existisse uma força invisível te puxando de volta para a versão antiga de você mesmo. E sabe o que é pior? Você começa a acreditar que o problema está em você, que talvez você não seja capaz de mudar, que talvez você não mereça aquela vida que tanto deseja. Mas eu preciso te dizer algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre isso. O problema nunca foi você não ser capaz. O problema é que ninguém te explicou de verdade o que significa mudar de identidade. Você está tentando construir uma casa nova, usando os mesmos tijolos da casa velha. Está tentando ser uma pessoa diferente, enquanto continua pensando, agindo e escolhendo como a pessoa que sempre foi. E o seu cérebro, essa máquina incrível que você tem, está fazendo exatamente o que foi programado para fazer: te manter em coerência com quem você tem sido até agora. Neville Goddard dizia que você não pode colher uvas de espinheiros. Você não pode manifestar uma realidade de abundância enquanto ocupa o estado de escassez. Você não pode viver relacionamentos saudáveis enquanto habita o estado de quem se sente rejeitado. E aqui está o segredo que muda tudo. Você não precisa atrair nada. Você não precisa vibrar em frequências. Você não precisa pedir ao universo. Você precisa ocupar o estado de consciência da pessoa que já tem o que deseja. Hoje você vai entender não apenas o conceito, mas o processo real e tangível de como se tornar essa pessoa. Não estou falando de motivação temporária ou de técnicas superficiais. Estou falando de uma transformação tão profunda que o seu cérebro não terá outra opção a não ser criar uma realidade completamente diferente. E isso começa com você entendendo a diferença entre duas coisas que a maioria das pessoas confunde completamente. A verdade, que ninguém te conta sobre identidade versus autoconceito. Vamos esclarecer algo que causa confusão em 90% das pessoas que estudam manifestação. Autoconceito e identidade não são a mesma coisa. O autoconceito é a história que você conta sobre si mesmo na sua mente. É aquela narrativa interna que diz: eu sou alguém que luta com dinheiro, ou eu sou alguém que nunca tem sorte no amor. Essa história vive exclusivamente na sua cabeça, nos seus pensamentos, nas suas crenças mentais. E sim, trabalhar o autoconceito é importante, mas não é suficiente. A identidade, por outro lado, é quem você está sendo neste exato momento através das suas ações, das suas escolhas, da forma como você se move no mundo. A identidade não vive na sua mente, ela vive no seu corpo, no seu sistema nervoso, nos seus comportamentos automáticos. Você pode ter um autoconceito maravilhoso, pode se dizer mentalmente que é abundante, confiante e amado. Mas se a sua identidade, ou seja, suas ações reais, não reflete isso, você está criando um conflito interno massivo. E aqui está o que acontece quando existe esse conflito. O seu cérebro sempre vai escolher o mais forte, e o mais forte é sempre o comportamento, é sempre a identidade. Você pode repetir 1000 afirmações de que é financeiramente próspero, mas se toda vez que olha o extrato bancário, você entra em pânico, se toda vez que surge uma conta, você sente aperto no peito, se toda vez que vê uma oportunidade de investir, você recua com medo,
A sua identidade está gritando: eu sou alguém que tem medo de dinheiro. E é essa identidade que o seu cérebro vai usar para prever e criar o seu futuro. A realidade não responde ao que você pensa sobre si mesmo. A realidade responde a quem você está sendo. Por isso que você pode ter o melhor autoconceito do mundo e ainda assim não ver mudanças reais na sua vida. Porque enquanto a sua identidade, suas ações, suas escolhas, seus comportamentos automáticos não mudar, você está apenas criando castelos de areia mental. E para mudar a identidade, você precisa entender como o seu cérebro realmente funciona. O segredo neurológico. Seu cérebro é uma máquina de predição. E você está programando errado. Existe uma descoberta neurocientífica que muda completamente o jogo da transformação pessoal. E a maioria das pessoas não faz ideia disso. O seu cérebro não é apenas reativo, esperando que as coisas aconteçam para então responder. O seu cérebro é uma máquina preditiva incrivelmente sofisticada que está constantemente antecipando o que vai acontecer a seguir. E sabe em que ele se baseia para fazer essas predições? Em quem ele acredita que você é. Neste exato momento, enquanto você lê isso, o seu cérebro está prevendo o que você vai fazer daqui a 1 hora, como você vai se sentir amanhã, que decisões você vai tomar na próxima semana. Ele está fazendo isso automaticamente, sem você perceber. E todas essas predições partem da sua identidade atual. Se a sua identidade é de alguém que sempre fica sem dinheiro no final do mês, o seu cérebro vai prever e criar situações que confirmem isso. Se a sua identidade é de alguém que sempre é deixado de lado nos relacionamentos, o seu cérebro vai filtrar oportunidades e guiar você para repetir esse padrão. O cérebro faz isso porque ele ama coerência. Ele ama previsibilidade. Para o seu cérebro, não importa se o padrão atual te faz feliz ou infeliz. O que importa é que é conhecido, é familiar, é seguro. Então, ele vai fazer de tudo para te manter nesse padrão. Ele vai filtrar informações que não se encaixam com a sua identidade atual. Ele vai sabotar decisões que poderiam te levar para um território desconhecido. Ele vai criar justificativas perfeitas para você continuar sendo quem sempre foi. Mas aqui está a parte incrível. Quando você muda a identidade, quando você começa a se comportar de forma consistente como a pessoa que deseja ser, o cérebro não tem escolha a não ser atualizar suas predições. Ele é forçado a antecipar um futuro diferente porque os dados que ele está recebendo mudaram. E quando as predições mudam, a realidade muda. Mas para isso acontecer, você precisa entender o que Neville Goddard chamava de estados de consciência. Estados de consciência. O que Neville realmente quis dizer, explicado de forma simples. Quando Neville Goddard falava sobre estados, ele não estava falando de emoções passageiras ou sentimentos temporários. Ele estava falando de territórios de consciência, de lugares internos que você pode ocupar. Pense em estados como se fossem países diferentes. Existe o país da abundância, o país da escassez, o país do amor recíproco, o país da rejeição. Cada um desses países tem suas próprias leis, sua própria atmosfera, sua própria realidade. E você, através da sua consciência, pode escolher em qual país você vai morar. A maioria das pessoas não mora em nenhum estado específico. Elas são turistas, visitando diferentes estados ao longo do dia sem nunca realmente se estabelecer em nenhum. De manhã você visita o estado da confiança. À tarde você está no estado da dúvida. À noite você passa pelo estado da esperança e depois volta para o estado da frustração. E o que acontece quando você é um turista? Você não tem endereço fixo, você não tem raízes. E sem raízes, sem um estado fixo de consciência, você não pode manifestar nada de forma consistente. Ocupar um estado não é sentir uma emoção forte por alguns minutos. Ocupar um estado é morar nele. É fazer dele o seu endereço permanente. É acordar nele, tomar decisões a partir dele, reagir à vida através dele. Quando você ocupa o estado da pessoa financeiramente próspera, você não apenas pensa, eu tenho dinheiro. Você age, escolhe, se move
e responde como alguém que naturalmente administra a abundância. Quando você ocupa o estado da pessoa amada e valorizada, você não apenas afirma "eu sou amado", você se comporta como alguém que sabe que é valioso. E aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Você não precisa esperar a realidade externa mudar para ocupar o estado. Você ocupa o estado primeiro, e a realidade externa se reorganiza para refletir isso. Mas ocupar um estado requer mais do que pensamento positivo ou visualização ocasional. Requer algo que a maioria das técnicas populares ignora completamente. Por que algumas técnicas não funcionam? E o que funciona de verdade? Vamos ser brutalmente honestos. Você já tentou afirmações e elas pararam de funcionar depois de alguns dias. Você já fez vision boards que acabaram esquecidos em alguma gaveta. Você já visualizou a vida dos seus sonhos e acordou no dia seguinte na mesma realidade de sempre. E não é porque essas técnicas são inúteis, é porque você está usando elas da forma errada. Você está usando elas como se fossem pedidos ao universo, como se fossem formas de atrair algo externo para você. Mas a lei da suposição não funciona assim. Você não está tentando atrair nada. Você não está tentando fazer o universo te entregar algo. Você está ocupando o estado de consciência da pessoa que já tem o que deseja, e a partir desse estado, você manifesta. A diferença é sutil na teoria, mas massiva na prática. Quando você faz afirmações como um pedido, você está confirmando a falta. Quando você faz afirmações a partir do estado de já ser aquela pessoa, você está ancorando a identidade. O problema não é a técnica em si. O problema é a falta de coerência entre o que você está fazendo e quem você está sendo. Você pode repetir, "Eu sou abundante", 1000 vezes. Mas se logo depois você entra em pânico ao ver uma conta, se você toma decisões baseadas em escassez, se você se comporta como alguém que está desesperado por dinheiro, não existe coerência. E sem coerência, não existe mudança de identidade. E sem mudança de identidade, não existe mudança de realidade. Então, o que funciona de verdade? Usar as técnicas não como rituais mágicos, mas como ferramentas para ocupar o estado. Usar afirmações não para pedir, mas para lembrar você de quem você está escolhendo ser. Usar visualização não para sonhar acordado, mas para treinar o seu sistema nervoso a se familiarizar com a nova identidade. E mais importante que qualquer técnica, fazer escolhas diárias que sejam coerentes com o estado que você está ocupando. Mas para fazer isso de forma prática, você precisa de um mapa. O exercício definitivo. Como mapear sua nova identidade. Passo a passo prático. Agora vamos ao exercício mais importante que você vai fazer. Pegue um caderno e uma caneta, porque o que você vai escrever agora vai se tornar o seu mapa de navegação para os próximos meses. Primeiro, escolha uma identidade emocional base que vai servir como fundação. Pode ser segurança, abundância, amor, confiança, paz. Escolha uma palavra que represente o estado central que você quer ocupar. Essa palavra vai ser o seu norte, o seu ponto de referência sempre que você se sentir perdido. Agora vem a parte que a maioria das pessoas faz errado. Não escreva o que você quer receber. Não escreva, "Eu quero ganhar X reais por mês", ou "Eu quero encontrar o parceiro perfeito". Escreva como você age, como você se comporta, como você escolhe quando você já é essa pessoa. Por exemplo, se você escolheu abundância como identidade base, não escreva, "Eu tenho muito dinheiro". Escreva, "Eu administro meus recursos com sabedoria. Eu invisto em mim mesmo sem culpa. Eu tomo decisões financeiras com clareza e confiança. Eu crio valor e contribuo para os outros naturalmente". Faça isso para 3 áreas da sua vida: financeira, relacional e pessoal. Em cada área, escreva de 5 a 7 comportamentos específicos de quem você está escolhendo ser. Seja detalhado, seja específico. Não escreva generalidades como "Eu sou confiante". Escreva, "Eu falo minha opinião sem medo de julgamento. Eu estabeleço limites claros sem me justificar. Eu caminho com postura ereta
e olho nos olhos das pessoas. Quanto mais específico, mais fácil fica para o seu cérebro entender o que você está pedindo dele. E aqui está o segredo que transforma esse exercício de papel em realidade. Você vai usar essa lista todos os dias. Não para ler passivamente, mas para checar. Antes de dormir, você vai revisar sua lista e perguntar: hoje, quantas dessas ações eu realmente fiz? Em quantos momentos eu agi como essa pessoa? Não se julgue, apenas observe. E no dia seguinte, você escolhe conscientemente agir a partir dessa identidade em pelo menos uma situação. Mas existe uma ferramenta ainda mais poderosa que você pode combinar com esse exercício: afirmações. A ferramenta secreta para reprogramar seu cérebro preditivo. Existe uma diferença brutal entre afirmações e afirmações. E quando você entende isso, você ganha uma das ferramentas mais poderosas de reprogramação mental. Afirmações são declarações. Eu sou próspero, eu sou amado, eu sou confiante. Afirmações são perguntas. Por que eu sou tão próspero? Por que as pessoas me amam tanto? Por que eu tenho tanta confiança natural? Parece uma mudança pequena, mas o impacto no seu cérebro é gigantesco. Quando você faz uma afirmação, especialmente sobre algo que você ainda não vivencia, o seu cérebro pode resistir. Ele pode dizer: não, você não é próspero, olha a sua conta bancária. Mas quando você faz uma pergunta, você está ativando um mecanismo completamente diferente. O cérebro humano é programado para responder perguntas. Ele não consegue deixar uma pergunta sem resposta. Então, quando você pergunta: por que eu sempre tenho tanta sorte? O seu cérebro automaticamente começa a buscar evidências para responder essa pergunta. E aqui está a mágica. Ao buscar evidências, o cérebro começa a filtrar a realidade de forma diferente. Ele começa a notar coisas que antes passavam despercebidas. Ele começa a criar conexões que antes não existiam. Ele começa a prever um futuro diferente, porque os dados que ele está coletando mudaram. Você está literalmente reprogramando a máquina preditiva do seu cérebro através de perguntas estratégicas. E quanto mais você faz essas perguntas, mais o cérebro se convence de que a resposta é verdadeira. O protocolo é simples. Escolha 5 afirmações para cada área da sua vida e repita elas diariamente, especialmente antes de dormir e ao acordar. Por que eu administro dinheiro tão bem? Por que as pessoas me respeitam tanto? Por que eu tenho tanta clareza mental? Por que oportunidades sempre aparecem para mim? Por que eu me sinto tão seguro sendo quem eu sou? Combine isso com o exercício de mapeamento de identidade e você tem um sistema completo. Mas ainda falta um elemento crucial que a maioria das pessoas ignora: a evidência sensorial. Como dar ao seu cérebro a prova que ele precisa. O seu cérebro não acredita em conceitos abstratos. Ele acredita em experiências sensoriais. Ele acredita no que pode ver, ouvir, sentir, tocar, cheirar. E aqui está um princípio poderoso. Você pode criar evidências sensoriais antes da manifestação completa acontecer. E essas evidências vão acelerar massivamente o processo de mudança de identidade. Deixa eu te dar um exemplo prático de como isso funciona. Imagine que você está ocupando o estado de alguém financeiramente próspero. Você pode esperar o dinheiro aparecer para então se sentir próspero. Ou você pode criar experiências sensoriais que dão ao seu cérebro a sensação de prosperidade. Agora, pode ser algo simples como organizar suas finanças em planilhas profissionais, mesmo que os números ainda sejam pequenos. Pode ser vestir uma roupa que te faz sentir bem-sucedido. Pode ser ir a um lugar que pessoas prósperas frequentam, mesmo que seja só para tomar um café. Pode ser segurar uma nota de valor alto e sentir a textura dela nas suas mãos. O que você está fazendo é dar ao cérebro dados sensoriais que confirmam a nova identidade. Você está dizendo ao sistema nervoso: veja, isso é real, isso é tangível, isso é quem eu sou. E quanto mais dados sensoriais você fornece, mais rápido o cérebro atualiza suas predições. Isso não é fingir até conseguir.
Isso é ocupar o estado através de experiências concretas que o seu corpo pode registrar. É a diferença entre imaginar que você é confiante e realmente se posicionar fisicamente de forma confiante até isso se tornar automático. Pense em 3 experiências sensoriais específicas que você pode criar esta semana para cada área da sua vida. Se você está ocupando o estado de alguém saudável, pode ser preparar uma refeição nutritiva com atenção total. Se você está ocupando o estado de alguém amado, pode ser se presentear com algo que alguém que se ama faria. Se você está ocupando o estado de alguém bem-sucedido, pode ser criar um espaço de trabalho organizado e profissional. Pequenas ações sensoriais que confirmam a grande identidade. Mas e quando a identidade antiga insiste em voltar? Lidando com o velho eu. O que fazer quando a identidade antiga retorna? Vamos falar sobre algo que ninguém te conta. A identidade antiga vai voltar. Ela vai aparecer, vai bater na porta, vai tentar retomar o controle. Isso não significa que você falhou. Isso não significa que o processo não está funcionando. Isso é absolutamente normal e faz parte da transformação. A diferença entre quem realmente muda e quem desiste está em como você lida com esses momentos. A maioria das pessoas interpreta o retorno do velho eu como prova de que nada mudou. E aí desistem completamente. Mas aqui está a verdade. O velho eu é apenas um padrão neural familiar. É um caminho que o seu cérebro percorreu tantas vezes que se tornou uma rodovia automática. Quando você começa a ocupar uma nova identidade, você está criando um caminho novo, e no início, esse caminho é uma trilha estreita e difícil de seguir. É natural que o cérebro queira voltar para a rodovia conhecida, mas cada vez que você escolhe conscientemente voltar para o novo caminho, você está fortalecendo ele. Você está transformando a trilha em estrada e, eventualmente, em rodovia. Então, quando o velho eu aparecer, e ele vai aparecer, você faz o seguinte. Primeiro, reconheça sem julgamento. Ok, eu percebi que estou agindo como a versão antiga de mim. Segundo, respire fundo e se pergunte: quem eu estou escolhendo ser agora? Terceiro, faça uma ação, por menor que seja coerente com a nova identidade. Não precisa ser algo grande. Pode ser ajustar sua postura, pode ser falar com um tom de voz diferente, pode ser tomar uma decisão pequena de forma diferente. O importante é quebrar o padrão imediatamente. A persistência não é sobre esforço hercúleo. A persistência é sobre escolha consciente repetida. É sobre voltar para o novo estado cada vez que você perceber que saiu dele. E aqui está algo libertador. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ocupar o novo estado 100% do tempo desde o primeiro dia. Se você conseguir ocupar o novo estado 60% do tempo na primeira semana, 70% na segunda, 80% na terceira, você está progredindo perfeitamente. O que importa não é nunca cair, é levantar mais rápido cada vez. E para tornar tudo isso sustentável, você precisa de um plano claro. Seu plano de 30 dias, da teoria à transformação real. Agora vamos consolidar tudo em um plano de ação de 30 dias que vai transformar toda essa teoria em mudança real e tangível na sua vida. Nos primeiros 7 dias, o seu foco é mapeamento. Você vai fazer o exercício do caderno que eu te passei. Vai escolher suas afirmações, vai identificar as 3 experiências sensoriais que você pode criar. Nesses primeiros dias, você não está tentando ser perfeito. Você está se familiarizando com a nova identidade. Você está conhecendo quem você está escolhendo ser. Do dia 8 ao dia 14, você entra na fase de implementação consciente. Aqui você vai escolher deliberadamente agir como a nova identidade em pelo menos 3 situações por dia. Pode ser em conversas, em decisões pequenas, na forma como você se apresenta. Você vai usar suas afirmações de manhã e à noite religiosamente. Você vai criar pelo menos uma experiência sensorial por dia que confirme a nova identidade. E mais importante, você vai começar a observar quando o velho eu aparece e aplicar o protocolo de 3 passos que eu te ensinei. Do dia 15 ao dia 21, você está na fase de ajuste
e aprofundamento. Nesse ponto, você já tem dados sobre o que funciona melhor para você. Talvez algumas afirmações ressoem mais que outras. Talvez algumas ações sejam mais poderosas que outras. Você vai refinar seu processo. Você vai aprofundar as práticas que mais te conectam com a nova identidade. E você vai começar a notar algo interessante. Pequenas mudanças na realidade externa. Não porque você está atraindo, mas porque você está manifestando a partir de um estado diferente. Do dia 22 ao dia 30, você entra na fase de ancoragem permanente. Aqui, o objetivo é tornar a nova identidade tão natural que ela começa a se tornar automática. Você não precisa mais pensar tanto para agir como essa pessoa. Você simplesmente age. E aqui está como você mede o progresso real, não pelos resultados externos, mas pela coerência interna. Você está tomando decisões consistentes com a nova identidade. Você está reagindo às situações de forma diferente? Você está ocupando o estado mesmo quando ninguém está vendo? Se a resposta é sim, a transformação está acontecendo e os resultados externos são apenas questão de tempo. Agora eu quero que você faça algo importante. Vá nos comentários e escreva: eu escolho ocupar meu novo estado agora. Escreva isso porque quando você declara publicamente uma intenção, você está criando um compromisso não apenas comigo, mas com você mesmo. Você está dizendo ao seu cérebro: isso é sério, isso é real, isso começa agora. E esse ato simples de escrever já é a primeira ação da sua nova identidade. É você escolhendo ser diferente não amanhã, não quando as condições forem perfeitas, mas agora. Como disse Neville Goddard, não mude o mundo, mude sua concepção dele, e o mundo mudará para você. A transformação não está lá fora esperando você encontrá-la. A transformação está dentro de você esperando que você a ocupe. Então pare de procurar técnicas mágicas, pare de esperar o momento perfeito e comece a ser quem você sempre soube que poderia ser. O estado está disponível agora. A identidade está disponível.